vai ser um pouquinho extensa, mas a gente vai ler também o capítulo 2 até o versículo 10. Diz assim o nosso texto: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Manassés. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José com todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e multiplicaram-se e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Este disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. Os israelitas edificaram a Faraó a cidade de Selém, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os servia. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Uá, dizendo: Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram morrer os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe cheguem a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o faraó a todo o povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas todas as filhas deixarão viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e biche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria
pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: por que das águas o tirei? Nós vamos meditar um pouquinho sobre esta mulher, uma mãe de fé e esperança. E ao longo desse texto que a gente leu, o nome dela não aparece, né? Mas, por gentileza, abra aí, no Êxodo, no capítulo 6, e no versículo 20. Abra aí comigo. E alguém pode ler em voz alta aí, por gentileza? Êxodo, capítulo 6, versículo 20. Arão olhou com mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Então a gente vai meditar um pouquinho sobre a vida desta mulher chamada Joquebede, que era a mãe de Moisés. Pessoal, a gente vive numa época em que tudo que a gente está passando hoje em dia, às vezes assusta ser pai e ser mãe, não assusta? Concorda comigo que às vezes se pensa bem em se colocar um filho no mundo hoje em dia? Eu tenho amigos que já novos, nem casaram ainda e já fizeram vasectomia, porque decidiram em si realmente não ter filhos. E muitos hoje em dia têm esse medo, esse receio, esta visão do mundo, dos problemas, das drogas, do que vai acontecer, gera toda uma insegurança. Tudo isso às vezes amedronta, né? Só que, porém, como é que estava o contexto de Joquebede e Arão? Eles estavam inseridos. Perceberam na decorrência que a gente foi lendo que qual seria pior? Talvez os nossos tempos em que a gente está vivendo hoje, ou até mesmo o tempo em que Joquebede e Arão estavam vivendo. Qual era o contexto histórico que eles estavam enfrentando? A gente viu na leitura do nosso texto que o Senhor, para preservar a vida do seu povo, faz com que José desça até o Egito. Ele tem a oportunidade de ali ser um dos comandantes de Faraó. Devido à seca e tudo mais, o Senhor, por meio de Moisés, preserva a vida de todo o povo do Egito e também preserva a vida dos familiares deles. Ok? Foi isso que a gente leu. Desceram quantas pessoas com Jacó? Cerca de 70. Só que nesse período, o que acontece? A gente leu também que os filhos de Israel eles se multiplicaram, e se multiplicaram, e se multiplicaram. E aquele faraó que tinha afinidade e carinho por José, que eu considerava ele não como uma ameaça, agora não está mais vivo. E se levanta um novo faraó. E esse faraó começa a enxergar o povo de Israel como uma ameaça. E chega ao ponto dele olhar para aquela multidão dos hebreus, não agora mais 70, mas dizer que esse povo está se multiplicando demais e a gente corre um grande problema. Tem um grande problema aí. Eles não vão se tornar maiores do que a gente, eles já são maiores que a gente. É isso que a gente viu no texto, eles já são mais numerosos do que a gente. E qual era o medo dele? O povo se rebelar e acabar tomando o próprio Egito deles. Então o que ele começa a fazer? Afligir o povo. A gente viu que eles começam a afligir o povo com grande astúcia. Começam a dar carga para o povo e o povo começa a viver como escravo. E começa a afligir cada vez mais este povo com obras. O que se faz? Talvez pensar, para eles não ter tempo de pensar em fazer filho, vamos dar dia e noite de trabalho para eles. E começaram a afligir o povo. Então era um contexto que não estava mais sendo um contexto de paz, de amizade, um contexto em que o povo de Israel estaria inserido num lugar seguro, mas agora estaria inserido num ambiente astuto, a vida deles. E o que acontece? Quanto mais astúcia era dada a eles, eles edificavam
chegaram à cidade de Pitom, Ramsés, cidade de celeiro, para Faraó. O que o Senhor faz? Multiplica esse povo. E vai multiplicar esse povo. E novamente o rei, Faraó, que era tido como um Deus, olha para eles e diz assim: não basta ser astuto, vamos tratar com tirania. Agora o bicho pega. Porque agora é abaixo de paulada, literalmente. Então imaginemos nós nesse contexto em que estava se tornando a realidade do povo de Israel. Imaginemos nós criar nossos filhos nesse contexto. Dar à luz um filho e saber que ele vai se tornar um escravo. Dar à luz um filho e saber que ele vai ser tratado como tirania. Construir uma família e saber que as coisas não vão bem. Pois bem, hoje estamos aqui, com a graça de Deus, livres, soltos, não somos escravos, estamos bem. Temos as nossas dificuldades, as nossas adversidades que se encaixam no nosso momento atual, sim, a gente sabe disso, mas o contexto era aquele. E como se não bastasse ainda isso, tratar eles com tirania, vendo que não é o suficiente, qual é a ordem de Faraó? Agora as próprias hebreias. Pense em você trabalhar como uma enfermeira, fazendo parto, podendo ter o privilégio de trazer a luz, a trazer a vida, trazer a vida à luz uma criança, e vocês recebem a ordem dizendo: se for menino, mata. E sendo o povo de vocês mesmos, nosso povo. Essa foi a ordem dada a Faraó. Essa foi a ordem dada de Faraó para as parteiras hebreias. Só que o coração delas era cheio de temor e amor ao Senhor, então elas não fazem esse trabalho. E meio que parece que é escondido, porque se elas derem a luz e vocês veem que é um menino, mata. Então o Faraó estava no lugar de Deus, querendo se usurpar o lugar de Deus diante da sua soberania. Pois bem, como se não bastasse, elas não fazem o que ele pede, então o que ele diz? Reúnem todo o povo e agora não tem mais as parteiras hebreias. Sabe o que vocês fazem? Vocês mesmos, vejam que é menino, lança muito. Então é um cenário que amedronta, não amedronta? É um cenário que tira a esperança, de constituir família, de se tornar mãe. Saber que o filho para quem é mãe, o filho que gerou 9 meses no ventre, se nascesse menino, seria jogado no rio e afogado. É um contexto que dói, né? Só que mesmo assim, esta mulher, chamada Joquebede, em Anrão, ali no capítulo 2, as escrituras vai dizer que eles resolvem constituir uma família. E não só isso, eles resolvem ter filhos. O que estava baseado essa esperança de Joquebede e essa esperança de Anrão? Abra aí comigo aí no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Outro irmão aí, sem se esbarrar no atropelo aí, por gentileza, possa ler para mim. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pelo decreto do rei. Ou seja, a fé desta mulher, a esperança dessa mulher que ela tinha, era o Deus que ela servia. Sabemos que o povo de Israel tem vários problemas, suas dificuldades, mas sabemos que Joquebede e Anrão, eles tinham essa fé e eles tinham essa esperança. Então, em mesmo aquele decreto, ao que tinha sido dado de ordem para eles,
de que se nascesse um menino seria jogado no Nilo, eles não têm. Eles confiam no Senhor. Então está para nós nesta noite esta mesma fé, esta mesma esperança em saber que, em mesmo a todas as adversidades e as dificuldades que se levantam, seja em cada época, em cada geração que se tem, a confiarmos não nos decretos daqueles que acham que regem o mundo, mas na verdade naquele que tem o governo de tudo em suas mãos, que é o Deus que a gente serve. Então somos chamados junto a Joquebede e Anã a ter esta fé, a ter esta esperança, a não temer as adversidades, mas crer que Deus, Ele é o provedor da nossa vida, Ele é o provedor de todas as coisas para a nossa vida. Então Joquebede e Anã, eles se unem em matrimônio e eles dão à luz a filhos. Não vai falar totalmente no contexto, se vocês lerem, mas Moisés não é o primeiro filho de Joquebede e de Anã. Moisés é o caçula. Primeiro de tudo, ela dá à luz a Arão, depois vem Miriam, e aí por último vem Moisés. As Escrituras ela não vai dar totalmente os detalhes de como foi o nascimento de Arão e nem também de Miriam, mas vai destacar o ponto principal que a gente vai querer trabalhar também esta noite, na continuidade, é no nascimento e na vida de Moisés. Pois bem, esta mulher, agora cheia de esperança, sabe que está sob o decreto da vida do rei, do faraó, e ela começa a preservar a vida do menino, guardando ele em casa durante 3 meses. E já não é mais fácil de manter aquela criança ali. 3 meses já é uma criança maior. E olha que interessante, diante do contexto que a gente vai ver no texto sagrado, que um plano foi articulado perante toda a família deles. Que plano foi esse que eles tiveram? E envolveu toda a família. Foi o de colocar o menino no cesto, se dar o trabalho de fazer um cesto, betumar, ou seja, colocar todo tipo de vedação, para que se ele fosse colocado na água, o cesto não afundasse, e ele colocasse o menino no Nilo. A gente não leu ali que o Nilo era usado para quê? Para que o Nilo estava sendo usado? Para tirar a vida dos meninos. Mas olha como Deus é tão cuidadoso e Deus, Ele é tão meticuloso em cuidar e tratar das nossas vidas, que agora o mesmo Nilo que ia ser usado para tirar a vida dos meninos, é o rio que seria dado para preservar a vida de Moisés, este menino. Então esta família articulou todo um plano para salvar a vida dele. E perceba que Deus está agindo no dia certo, na hora certa, no momento certo. Diz que o menino é colocado no Nilo e quem acompanha ele é a própria irmã, a Miriam. Mas quem está se banhando no rio Nilo? A filha de Faraó, junto com as suas donzelas. Então, embora venha ter todo um plano de Faraó em arquitetar, maquiar tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que quer destruir, o Senhor é quem dá planos, o Senhor é quem dá projetos, o Senhor é quem dá sonhos para dar vida, transformar vidas e abençoar vidas. E no momento em que a filha de Faraó está a se banhar, junto com as suas donzelas, é o momento que Moisés é largado no Nilo. Ele vai até onde ela está e vai Miriam atrás, cuidadosamente cuidando. E diz o Senhor que ele desperta a filha de Faraó, pega o menino, e quem está ali do lado para oferecer uma ama para cuidar da vida do menino? A própria Miriam, irmã de Moisés, que vai oferecer a própria mãe em si para cuidar da vida dele. Tu vê que é Deus quem cuida da família. É mães cheias de fé e de esperança que o Senhor atende também. Pessoas simples, assim como vocês, que têm sonhos, almejas, projetos, sonhos. É Deus quem preserva, é Deus quem cuida. Louvado seja Deus por isso. E quando a Miriam oferece a ama, que é a mãe de Moisés, a filha de Faraó, ok, pode trazer ela.
E olha como Deus é tão bom, Ele provê aqui algumas bênçãos para esta mãe cheia de fé e de esperança e para esta família, que o Senhor provê para ela um salário adicional. Não foi isso que diz ali o texto? Respondeu no versículo 8 do capítulo 2, respondeu-lhe a filha de Faraó: vai, saiu a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva o menino e cria-mo, pagar-te-ei. Até isso Deus proveu. Sabemos que o dinheiro para a fralda hoje em dia não é tão barato. Brincadeiras à parte, mas a gente sabe das dificuldades que sim que é. Mas o Senhor provê até isso. O Senhor proveu a bênção também de uma renda extra para aquela família que estava subjugada à escravidão, às dificuldades, aos problemas. Mas vai muito além. O Senhor provê para essa mãe de esperança, para Moisés, a oportunidade de ela criar o próprio filho e ensinar o seu filho nos caminhos de Deus. Moisés é instruído nos caminhos do Senhor. Joquebede tem a oportunidade, e o Senhor abençoa, e ela pôde passar para Moisés a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, como eles chegaram no Nilo, as bênçãos, as maravilhas que Deus fez na vida daquele povo, em preservar eles. Moisés é instruído plenamente na palavra do Senhor. Se tem essa outra bênção, essa outra oportunidade. Uma outra bênção que Deus concede a essa mãe e a Moisés, diante daquela circunstância, é Moisés ser inserido na cultura do povo real dele, verdadeiro dele. Ele não estava sendo inserido desde o início, ensinado na cultura do Egito, onde teria os deuses do Egito. Apesar de, quando ele é mais velho, as escrituras não diz quanto tempo Joquebede passa com Moisés, mas é o tempo suficiente de inculcar isso na cabeça do menino, no coração do menino. Mas depois ele vai para a casa de Faraó. Então olha a bênção que Deus dá para a vida também de Joquebede nesse sentido. E por último, Deus abençoa Moisés com o direito e com a bênção dele ter as melhores faculdades de tudo que ele tem diante daquela época, que era a faculdade do próprio Egito. Então, embora todo contexto amedronte, todo contexto às vezes desmotive a gente, às vezes, de querer construir família, de constituir família, e muitos têm na sua mente, no seu coração, de que diante de tudo isso não querem. Veja que é o Senhor que do início ao fim da vida de Joquebede e de Arão e dos seus filhos, Ele que preserva e assim nossas vidas. Mas o que eu queria destacar em especial, meus irmãos, é que esta mulher, que é uma mulher cheia de fé e de esperança, ela consegue dedicar tempo aos ensinamentos, ao ensinamento e à vida dos filhos dela. E isso a gente pode perceber nos frutos que é colhido. A gente vai ver que Moisés, apesar de depois ele ser inserido no contexto agora dos egípcios, ele vai passar a viver no palácio e recebe o nome de Moisés, que ele não quis seguir os caminhos do Egito. Antes, o seu coração estava cheio de amor, de compaixão por aqueles que eram o seu próprio povo. Veja que Joquebede conseguiu fazer esse trabalho tão bem feito, investir esse tempo na vida de Moisés pela graça de Deus, que ele não olha para a beleza, o encantamento, tudo aquilo que poderia ter de bom e de melhor no Egito, mas antes se despoja de tudo aquilo que ele poderia ter e se volta para o seu povo e prefere ser tratado da mesma forma. Abra comigo aí ainda no livro de Hebreus, novamente, no capítulo 11, novamente. Hebreus fugiu da minha Bíblia. Hebreus capítulo 11,
E agora a gente vai ler ali do versículo 24 ao versículo 29. Quem são os voluntários agora? Vamos lá, eu vou ler o primeiro. E você, se sentindo vontade, pode ler, né? Vamos ler até o 29. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Portanto, considerou o trono de Cristo maior riqueza que os tesouros do Egito, e contemplado da maior. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o índice. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Vejam o quão Deus trabalhou na vida de Moisés, através dos ensinamentos que ele recebera no tempo em que ele ficou com Joquebede. Porque no tempo que ele ficou no Egito, ele não recebeu ensinamentos sobre o Deus dos israelitas. Ele não recebeu o ensinamento da cultura em que ele verdadeiramente nasceu. Ele foi ensinado na cultura do Egito. Mas veja que esse trabalho também foi bem feito de uma mãe que investiu tempo na educação, em trazer à mente o coração de Moisés esses ensinamentos, em que refletiu, ecoou na sua vida inteira. Sabemos que Deus depois vai chamar Moisés, vai tratar com ele separado, mas esse caminho para ele trilhar, quem preparou em especial foi sim esta mãe de fé, esta mãe de esperança, e uma família arraigada também, alicerçada nos caminhos do Senhor. A gente sabe que naquela época em si, especialmente, não eram os pais que tratavam principalmente da educação dos filhos, e ensinar a palavra de Deus aos filhos. Quem tinha a maior parte principal eram as próprias mães. Por isso que você vai ver o próprio Paulo falar da avó e da mãe de Timóteo, que você foi instruído desde pequeno no caminho que você deveria andar. E ficam algumas perguntas para nós pensarmos e meditar ainda sobre a vida de Joquebede, em saber desses feitos, desse tempo que ela investiu, as bênçãos que ela pôde ter da parte do Senhor para a vida dela, e não temer as artimanhas, o contexto em que ela estava inserindo. Não, ela teve a fé e a esperança no Senhor. Então a gente vê que Joquebede, ela pôde ter sucesso, êxito, diante da bênção de Deus sobre a vida dela. E não só na vida de Moisés. Quem foi Arão? Quem Arão se tornou depois de já estar crescido? Sumo sacerdote. Quem se tornou Miriam, que apesar de na genealogia ela não aparece, mas no contexto histórico que a gente leu aparece? Quem se tornou Miriam? Embora no contexto histórico ali da genealogia ela não aparece. A gente vai ver ali no capítulo 15, no versículo 20, quem Miriam se tornou? Diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Miriam se tornou profetisa. Mas eu sei que diante do contexto a gente às vezes, eu não sou pai ainda, almejo ser, e se assim o Senhor querer nos dar esta bênção, teremos.
mas veja que a bênção sobre a vida de Joquebede e dos seus filhos foi dada ao Senhor, embora às vezes não se tenha um destino, não se saiba na criação o que vai acontecer, e isso assusta. Eu que não sou pai já me assusta só de pensar, mas lembre-se sempre de investir esse tempo precioso na vida do filho de vocês. Lembre-se sempre de ter na sua mente, no seu coração, e passar para ele essa palavra bendita, esta cultura bendita do Senhor sobre a vida deles, em trabalhar na mente e no coração deles, para que isso, no desenrolar da vida inteira deles, venha a ser uma forma de bênção, e para que eles, gerando novos filhos, venham a ter esta mesma visão. Por quê? Porque é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem preserva, e é o Senhor quem sabe de todas as coisas. Então, permaneçam firmes em meio às dificuldades. Sejam mães como Joquebede, cheias de fé e cheias de esperança. E que o Senhor possa abençoar vocês. E que Ele levante na nossa geração, meus irmãos, no meio da nossa congregação, mães como Joquebede, que investem tempo também no seu filho, que não temem as adversidades do mundo, mas antes confiem no Senhor e sabem que é Ele que provê todas as coisas. Era isso que eu queria transmitir para vocês essa noite. Desejar no fundo do meu coração que Deus venha abençoar vocês, mães, famílias, e dizer que eu sou honrado também pela minha mãe poder estar viva, estar bem, e agradeço a Deus pela vida dela e também pela vida de vocês. Amém? Nós vamos entoar o último cântico.